Pessoal, ok? Vamos falar hoje sobre bases científicas do treinamento de hipertrofia, ok? Não é de livre mais não, também Ok. 50. Alguns pontos importantes que venha salientar as diferenças e estímulos metabólicos, ok? Vamos lá. Entre as diferenças, entre a prescrição de treino, de força e hipertrofia. Estamos nesses fatos ligados ao treinamento de força, que nos coloca fatores e patamares e tabus que relacionam ao treinamento. Vocês podem perceber ao nosso redor cotidiano fatores importantes, ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre a compreensão sobre hipertrofia, relacionamos a motricidade humana. A motricidade humana, ela relaciona a célula, e a célula tem que haver uma elasticidade. A elasticidade, ela vai haver o quê? Uma contração. Quando ocorre essa contração, vai haver o quê? Um aumento, um diâmetro, uma economia. Eu começo com um capital, depois vai se esladecendo, né? Vai havendo a elasticidade, vai se estendendo e você vai administrando, ok? São fatores importantes entre as pesquisas, as contemplações, ligados a alguns fatores que venham a ser honorários entre os campos epigenéticos. Mas quando eu falo a palavra epigenética, liga a questão de quê? A conexão entre a epífise e a diáfise, ligando o quê? A estrutura esquelética. Lembra que eu já dei o exemplo do gengerlim? Eu tenho um biscoito aqui, depois eu vou mostrar. O gengerlim é o campo da ossificação do osso. Você vê que muitas vezes pode ter algum problema de contromalácia. Malária não, é contromalácia que fala, né? É os termos muito difíceis que colocam nas questões do joelho. E muitas vezes tem aquelas dores articulares. E tem esse patamar. E o próprio exercício em si e os seus campos regulamentares podem ajudar, ok? Vamos lá. Entre as motivações internas e externas ligadas ao estudo, onde eu estou inserido, onde você está inserido, há intercâmbios municipais. E há fatores que possam nos ajudar nos campos de readjuntar. Tipo um colágeno. O colágeno nos coloca fatores importantes. Por exemplo, no filtro solar, o colágeno pela manhã vai ajudar na pele ou não vai ajudar? São colocações em destaques em pontos importantes, ok? A questão é essa. Entre as demandas, os índices, os sumários ligados à aplicabilidade do exercício, nos coloca fatores importantes. Qual? É o intercâmbio desportivo, que é o campo histórico, é o intercâmbio ligado ao conceito de jogo, que também é um fator histórico ligado à hipertrofia. Na maioria das vezes nós pensamos que o jogo em si não vai haver hipertrofia, já falei, mas a própria hipertrofia relaciona o próprio ser humano, que relaciona o quê? Regeneração, recuperação, fase de transição, fase de competição e outras fases que possam operar seu campo ópero para o treinamento aplicado. Por exemplo, ontem eu estava treinando kickbox, me esforçando a treinar. É lógico que eu fiquei um tempinho sem. E houve o quê? Micro-rupturas relacionadas ao corpo e o campo da homeostase, que vai haver o quê? Uma reação imunológica. Às vezes, vai ter que beber mais água, vai ter que se alimentar, porque o campo anabólico e catabólico vai haver um processo de demanda que o próprio corpo precisa. Se você não compor, ou seja, não haver essas reposições energéticas, vai acontecer o quê? Fatos ligados às plaquetas, né, os níveis possam diminuir ou possam aumentar. São duas perguntas que são colocadas em interrogativas, né? Então, as fibras, como eu estava falando sobre os campos das fibras proprioceptivas, fibras actina, miosina, titinina, em vários tipos de fibras que relacionam a própria proteína, ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre fibras, referências bibliográficas ou gráficas, nos coloca fatores entre a hipertrofia e a hiperplasia. Aí quando você olha assim, o meu processo está relacionado ao campo de hiperplasia metabólica. Aí você vai logo, olha lá na bula, hiperplasia metabólica. Você fica assustado. É bom um ácido fólico para desinflamar um pouco o processo metabólico. Ou seja, a taxa de MC do percentual de massa magra, percentual de massa gorda, está relacionada às questões, muitas vezes, que possam ir além da sua própria
idade, não, a questão da idade, a questão do peso e altura, a idade pode ser o campo de proficiência, mas coloca fatores importantes. Vamos lá, então qual o tipo de fibra que nós precisamos para melhorar? É igual o Flamengo e Vasco, é igual os Estados Unidos, a bandeira? É lógico que, eu já falei, fiz a divisão. Há uma divisão. Quando falamos de Brasil, falamos de cultura. Quando falamos de Brasil, falamos de sociedade. Quando falamos de Brasil, falamos de quê? Ou seja, educação. Mas quando olhamos o mapa territorial, aquele mapa, nos coloca fatores que relacionam as diferenças. Você vê aqui, em cima, né? E você olha embaixo, o Espírito Santo ali, o Espírito Santo Brasil, colocado bem ali, bem escondido. Mas é um local que ocorre uma transição, né, entre facções que se falam. A palavra facção a gente coloca como meio de tráfico, né? Assim, tráfico de outras questões que são muitas vezes ligadas ao narcotráfico. Mas a facção está ligada a fatores ligados ao quê? Confecções, ligado ao campo, né, hidrocentralizado e outros fatores, ok? Então nós temos que respeitar cada facção que relaciona a estrutura. A questão é essa, um ponto importante. Por que tantas armas? Por que tanto treinamento? Então, nós temos que abrir uma agência, ao meu ver. Abrir uma agência quando uma pessoa, muitas vezes, que está nesses pontos de fabricação e refabricação, ter um equilíbrio, nem que seja cosmológico, entre o bem e o mal, mas que haja uma negociação ligada à Polícia Federal e outros departamentos ligados aos narcóticos. A maneira minha de ver é essa aqui, porque qualquer lugar que você vai, município ou bairro, pode ser interior ou centros urbanos, tem armas. E as armas ligadas ao centro, ligadas o quê? A ira, o ódio, ao controle neuromotor. Lembra que eu passei um exercício aí passando, mostrando as questões encefálicas, né? A massa encefálica, nós sabemos que a estrutura esquelética da cabeça pode nos prejudicar. Então, quando você vê as diferenças entre as ações musculares, nós temos que ver qual a maneira de resolver. Isso desde a época da história da educação, já vinha o ópio, o ócio, ou seja, esse campo oficioso. Mas quais são as maneiras que nós podemos oficializar para diminuir os campos impactantes? Então, eu coloquei como uma demanda ligada à minha área, é não a minha área, e cada vez que eu busco que é a minha área, eu fico um campo conflituoso entre centros partidários e centros de universidades e pesquisas laboratoriais. Eu levo em questão de empresas, essa linguagem empresarial. Eu quero dizer o quê? Que, por exemplo, uma drogaria, uma farmácia, que nós somos uma farmácia, já conceituei todo o termo de agente, não é processos narcóticos, outros termos que são proibidos. Ok? Mas nós falamos sobre grupo social, falamos de oportunidades. Ok? Vamos lá. Então, os métodos para intensificar o treino de hipertrofia. Os métodos para intensificar o treino ou seja, a pacificação, competição. Então, os alunos iniciantes, ou seja, os alunos intermediários. É lógico, o Bompa, né, já ficou bem, exacerbado essas questões de inicial, intermediário e avançado. Inicial, a força inicial nos coloca fatores importantes que vêm a interligar. Ok? Então, como nós devemos saber? A gente não vai falar sobre questões de politicagem aqui, porque sabemos que tem essas negociações ligadas aos esquemas de operatividade. Aonde a ação, há uma operatividade, é uma concepção de mundo que vem a relacionar fatores importantes, eminentes ao Senado, a outras repúblicas, e os fatores ligados aos campos paitianos, Paiteia, Pompeia, lembramos da Grécia e outros fatores, ok? Então, quando eu falo sobre treinamento, eu tenho que falar que o corpo nos coloca expressões muito dominadas como carga acentuada, carga concentrada e volume e intensidade, entre as sessões de treinamento. Então, essa linguagem entre o exercício e a atividade física nos coloca questões de amplitudes ligadas à própria maneira de viver no campo cotidiano. Lógico que calcularmos os nossos passos desde que nós nascemos é algo que fica muito subjetivo, colocamos uma estimativa. Por isso que eu coloco aqui a consciência e a ciência diz que quando fazemos uma pesquisa, ela é só uma estimativa. Depois vai ter outro que vai fazer esses campos sucessórios que ocorrem, sucessivos, ok? Que a pesquisa é só um parâmetro, não pode ter uma concretização totalizada, ok? Então deixo esses campos ligados à supervisão, ligados ao treino e pesquisas relacionadas à comunidade e municípios, ok?
o Espírito Santo, o Brasil, estados